Oi, pessoal. Tudo bem? Você já se perguntou como era a pronúncia da nossa língua antigamente? Eu sei que muitos de vocês sim, porque eu já recebi perguntas sobre isso muitas vezes nos comentários. Hoje eu vou matar a curiosidade de vocês e eu vou falar sobre a pronúncia antiga da nossa língua. E, além disso, depois de fazer uma breve explicação, eu vou fazer uma leitura de textos antigos em português, textos da Idade Média e começo da Idade Moderna, usando a pronúncia da época. A gente vai dar uma olhada em um poema medieval e num trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Aí é possível que alguns de vocês queiram me perguntar, mas glossonauta, como é que a gente sabe a pronúncia do passado? Bem, para isso eu já gravei um vídeo em que expliquei bastante sobre esse assunto. Então, se vocês quiserem, podem ir lá dar uma olhada. Vou deixar um link para esse vídeo na descrição e no comentário fixado. Aí, depois de ver esse vídeo aqui, se você quiser lá dar uma olhada, ver um vídeo mais longo e detalhado, então pode passar lá. Originalmente, quando eu gravei o vídeo, eu tinha colocado as explicações primeiro e a leitura só depois. Mas eu terminei decidindo trazer uma leitura já agora para o começo, e aí depois vocês podem ouvir um pouco das explicações e participar da leitura de novo que a gente faz no final do vídeo, com mais alguns detalhes. Maldigo minha ventura, e o dia em que eu nasci, pois triste, coitado, maldito de mim. Por minha senhora vivo em rancura, maldita seja sua fremosura, e o dia em que a eu vim. É maldito o dia em que a conheci, pois por ela vivo em amargura. Pero não a culpo, que não é de culpar, mas culpo a mim e o que me fadou, que me tal fada ao colo deitou, que já sobre mim não posso tornar. E culpo a mim, que a foi amar, e culpo meus olhos e meu coração, que me deitaram em tal aflição, que noites nem dias não posso folgar. Que um dia a minha senhor perguntei, a esta, porque passo coitas de dolor. Dizede vós, minha nobre senhor, pois que vos servi e nunca errei, se de vós galardão algum haverei, ou se esperarei em vossa mercede. E ela me disse, por certo sabede, que não me demandar desculpa não hei. Porém de culpo triste coitado, a mim e o que me foi engendrar. E tanta vergonha a mim quiso dar, pois que vivo de minha senhora alongado, que por vergonha eu ando anojado, e vivo triste sem nenhum prazer, por lo qual moiro e quero morrer, ou se viver, viverei penado. Mas hoje eu não vou dar explicações muito profundas sobre isso, eu vou falar de forma resumida algumas diferenças que existem entre a pronúncia atual e a que a gente tinha na Idade Média. Entre as vogais, a gente ainda não tinha passado pela transformação que fez com que o O átono se tornasse U no final de palavras, fazendo com que uma palavra como pato se tornasse pato, então não era ainda pato, e sim pato, com O mesmo. E o E final ainda não tinha se transformado em I ou em U, né? Que quando o português foi trazido para o Brasil, a pronúncia do E final ainda era E, era forte, forte. E aí, posteriormente, se tornou forte no Brasil, com som de I ou forte, dependendo do sotaque. E em Portugal, esse E final se tornou U, forte. Certo? No começo da Idade Moderna e também lá na Idade Média não existia isso. Forte ou forte, não, era forte, com E mesmo. Então a gente não tinha passado por isso nas vogais, ou seja, elas eram mais consistentes com o que se escreve. Entre as consoantes, a gente não tinha tido a transformação de L em U, que acontece na maior parte do Brasil, em que a gente pronuncia animal, certo? Então era animal, como é no português europeu atual e no galego. O R, o som de R, não tinha se tornado R ou R, nem nada do tipo. Então, uma palavra como carro era carro, carro, certo? Essa pronúncia carro existe
entre algumas pessoas no Brasil, em Portugal também, mas hoje em dia, tanto no Brasil como em Portugal, essa pronúncia está se tornando menos comum e está sendo substituída por, em Portugal, por carro, ou variantes disso, carro, em vez de carro. E no Brasil também a gente diz carro ou carro, dependendo do sotaque, né? A pronúncia original era r, que é a pronúncia dos galegos ainda hoje, carro. O C não tinha se igualado ainda ao S, então se você escrevesse CE e SE, você não teria C e C iguais como hoje em dia. A gente teria C e C. Então a letra C era a letra C. Letra C. Depois o C foi mudando e ele perdeu esse som africado de C, ele ficou simplesmente C, mas ele ainda assim não era igual ao S, porque o S era um pouco chiado. Então você tinha C e C, sendo esse segundo o som da letra S. Então era a letra C e a letra S, com um pequeno chiado, C, C. E só depois é que eles se igualaram e ficaram com o mesmo som. Então, a mesma coisa, o C cedilha era como o C, era primeiro ts, na Idade Média, e depois foi mudando, no começo da Idade Moderna, de ts para s, e depois se igualou ao som do SS. Curiosamente, ainda existem alguns falantes dentro do nosso sistema linguístico que diferenciam o C do S. Então, lá no extremo norte de Portugal, tem alguns falantes que ainda pronunciam o C como C e o S como S, um pouquinho chiado. Então, eles diferenciam C e C. E também galegos, alguns falam exatamente assim como eu acabei de descrever, e outros tocam a língua nos dentes para fazer o som do C e dizem F, e diferenciam F e S. F e S. Mantendo essa distinção que havia antigamente, né, eles mantêm hoje. Não são todos os galegos, né? Muitos pronunciam o C e o S do mesmo jeito, mas essa distinção ainda se mantém em algum lugar do nosso sistema linguístico. E outra diferença está no CH, que era che, certo? Che, e não che, como hoje em dia. Então, uma caixa cheia era uma caixa cheia, certo? Então, tinha caixa com X era ch, mas CH era ch, caixa cheia. Essa pronúncia se mantém em galego, se mantém entre algumas pessoas lá no norte de Portugal, e no sotaque cuiabano, no Brasil, a gente também tem esse che, devido à imigração de portugueses do norte que conservavam essa pronúncia. Para o som de G, né, que a gente representa com a letra G ou com a letra J, para esse som de J, então, na Idade Média, a gente tinha uma variação. Podia ser o som G ou podia ser G. Certo? Então, tanto faz, pode ser G ou G, dependendo do sotaque. E a gente tem reflexos das duas pronúncias na atualidade. Uma delas é o galego, porque eles pronunciam esse som como sh atualmente. Então, a palavra como gente no galego atual é xente. Xente. Para ser xente, tem que ter vindo de um som de G. Então, gente se tornou xente. Perdeu a sonoridade. Se a pronúncia fosse gente, então no galego atual a gente teria cente, cente. Mas não é cente, é xente. Então não vem de um antigo G, mas de um antigo G. Por outro lado, no sotaque cuiabano, que conserva o som do che, eles também conservam o som do G. Eles dizem gente, jeito. E se eles dizem gente, jeito, essa pronúncia mostra um antigo som de G para a letra G e para o J, né? Então seria gente, jeito. Então a gente vê uma variação de pronúncia antiga, né? E aí esses portugueses do norte que migraram para lá levaram a pronúncia G. E enquanto a pronúncia mais do norte ainda, né, lá dos galegos, nos deu um che em cheito, xente. E só um comentário rápido. Tem pessoas que acham que o che do sotaque cuiabano tem alguma coisa a ver com alguma influência do espanhol. Isso é impossível. Tá? Por vários motivos, mas um deles, só para mencionar aqui, é que o sotaque cuiabano tem esse som de G. Eles dizem gente, jeito. E isso não pode ser influência do espanhol, até porque em espanhol a palavra é gente, certo? Então não teria como eles dizerem gente por influência do espanhol. E se eles conservam de fato o G, gente, jeito, então eles conservam também o che de chuva, de cheio. Tá?
Então, não é a influência do espanhol, não. É, de fato, uma pronúncia que foi trazida de portugueses do norte, que se assentaram por ali e a pronúncia permaneceu. Bem, então agora vocês já sabem quais são as diferenças, essencialmente, né? A gente tinha vogais mais consistentes com o que se escreve, então nada de O com som de U no final das palavras, nada de E com som de I ou com som de U no final das palavras, nada disso. E também o L com som de U, não. O RR com som de R ou de R, não, era R. O C era C, originalmente, depois passou a C, mas ainda assim se manteve diferente do S, que era S, um pouco chiado. E o CH era Che e não Che. E o G e J podia ser J e J ou G e J, tanto faz, certo? Talvez eu tenha esquecido algum elemento, mas é essencialmente isso aí. Como podem ver, muita coisa mudou. Por exemplo, algo que a gente não tinha antigamente, mas agora tem é Insider. E hoje eu vou falar rapidinho com você que está na dúvida entre adquirir algo da Insider ou algum tipo de roupa diferente. Algumas pessoas podem ficar na dúvida entre adquirir uma peça de roupa da Insider ou uma comercializada como algodão premium. Tem pessoas que poderiam pensar que são semelhantes, mas não são. O tecido de algodão, por mais refinado que seja, é sempre bem diferente do tecido modal da Insider. Peças de roupa da Insider têm durabilidade maior, desamassam com o calor do corpo e, mesmo depois de muitas lavagens, mantêm a forma e não desbotam. Vocês podem ver na tela uma comparação entre uma camiseta da Insider e uma de algodão, antes e depois de você lavar a mesma peça 50 vezes. Claro que com a de algodão pode variar um pouco para mais, um pouco para menos depois de lavar 50 vezes, mas ela nunca vai ficar como se fosse nova. E a da Insider fica. Lembrando que a Insider antecipou as promoções do Black November para agora, então aproveite os melhores preços do ano e antecipe as suas compras antes de suas peças preferidas começarem a ficar em falta no estoque. Com o cupom, vocês têm direito a um desconto que se acumula, chegando até a 40% de desconto. Então, aproveitem lá e usem o cupom Glossonauta15. Agora vamos lá, vamos fazer uma leitura de textos antigos para vocês ouvirem na prática como ficaria a sonoridade. Tá? Aqui vocês podem ver uma página, esse daqui é um manuscrito do século XV. Tá? Isso daqui foi encontrado no território onde hoje é o território galego, né, onde está a Galícia. Vamos ver aqui, por exemplo, esse trecho. Aqui está escrito... Bem, é muito difícil ler isso aqui. Normalmente, você tem que estudar paleografia para conseguir ler isso de forma satisfatória, certo? Mas vou tentar aqui. Já a ti me tornarei, com moi pura devoção, que me des consolação, meu Senhor, confessarei. Todos os meus pecados que hei feitos e pensados, e contigo me irei. Acho que é isso. Acho que é isso. Tá? Aqui embaixo, isso daqui estava... tá aqui. Ó. Esse trecho aqui. Ó. Já a ti me tornarei com moi pura devoção, que me des consolação, meu Senhor, confessarei. Todos os meus pecados, que hei feitos e pensados, e contigo me irei. Tá? Nessa época, a grafia era bem caótica. Tá? Você poderia ver a mesma palavra escrita de formas diferentes, não tinha uma grafia única. Nessa época aqui, eu disse que isso foi encontrado em território galego. Né? Nessa época não existia uma diferença entre língua galega e língua portuguesa, assim como a gente tem hoje.
E mesmo hoje, né, tem pessoas que ainda consideram que o galego e o português são variedades da mesma língua, apesar das diferenças. Mas nessa época não, era a mesma língua. Tá? A gente pode chamar esse período da língua de galego medieval, ou pode chamar também de galego português medieval, mas era essencialmente a mesma língua. E a grafia era caótica, então você tem esse irei com esse y aqui poderia não ser com y, tá? O uso do y era bem aleatório. Esse t aqui com y, às vezes colocavam só porque sim. Aqui nesse texto a gente tem o uso do N com o diacrítico em cima, né? Que seria no espanhol atual a letra N. Nessa época não era considerado uma letra, era só um N com um N em cima. Mas você poderia encontrar NN, você poderia encontrar NH, você encontrava NI, NY, tá? Então havia muita variação na grafia das coisas. Vamos fazer a leitura desse aqui agora. Eu vou fazer primeiro a leitura com a minha pronúncia atual, tá? Não mudando para o português atual. Eu vou simplesmente ler o que está escrito, só que com a minha pronúncia atual. E depois eu vou fazer a leitura com a pronúncia da época, para vocês compararem, tá? Bem, primeira pronúncia atual. Maldigo minha ventura e o dia em que eu nasci, pois triste, coitado, maldito de mim, por minha senhora vivo em rancura. Maldita seja sua fremosura e o dia em que a eu vim. E maldito o dia em que a conheci, pois por ela vivo em amargura. Certo? Essa seria a primeira parte aqui. Se eu for fazer a leitura com a pronúncia da época, ficaria assim. Maldigo minha ventura e o dia em que eu nasci, pois triste coitado, maldito de mim, por minha senhora vivo em rancura. Maldita seja sua fremosura e o dia em que a eu vim. E maldito o dia em que a conheci, pois por ela vivo em amargura. Certo? E eu vou fazer a leitura agora com a pronúncia do galego atual. Para fins de comparação, ficaria assim. Maldigo minha ventura e o dia em que eu nasci, pois triste, coitado, maldito de mim, por minha senhora vivo em rancura. Maldita seja sua fremosura e o dia em que a eu vim. E maldito o dia em que a conheci, pois por ela vivo em amargura. Certo? Assim vocês podem comparar. Bem, a pronúncia medieval conhecida com o galego atual no L, maldigo, e não maldigo. Também coincide na distinção entre o som do C e do S, porque antes era C e S, só que o galego distingue isso como C e S, que é diferente da distinção da época, mas ainda assim distingue como dois sons separados, enquanto nós fizemos uma convergência dos dois sons em um só. O galego mantém o som de triste com E final, a gente diz triste com I final. Acho que é essencialmente isso. O português, por outro lado, mantém a distinção de Z e S, a gente diz fremosura, como era antigamente, e os galegos passaram a fremosura e perderam o som de Z, que se tornou S. Então, basicamente, o português atual conserva algumas coisas da pronúncia medieval e o galego atual conserva outras coisas da pronúncia medieval. Cada um conserva elementos diferentes. Vou continuar a leitura da próxima estrofe. Tá? Na pronúncia medieval ficaria: Pero não a culpo, cá não é de culpar, mas culpo a mim e ao que me fadou, que me tal fada ao colo deitou, que já sobre mim não posso tornar. E culpo a mim, que a foi amar, e culpo meus olhos e meu coração, que me deitaram em tal aflição, que noites nem dias não posso folgar. Na pronúncia do português atual ficaria: Pero não a culpo, cá não é de culpar, mas culpo a mim e ao que me fadou, que me tal fada ao colo deitou, que já sobre mim não posso tornar. E culpo a mim, que a foi amar, e culpo meus olhos e meu coração, que me deitaram em tal aflição, que noites nem dias não posso folgar. E na pronúncia galega atual ficaria:
pero não a culpo, que não é de culpar, mas culpo a mim, e ao que me fadou, que me tal fada ao colo deitou, que já sobre mim não posso tornar. E culpo a mim, que a foi amar, e culpo meus olhos e meu coração, que me deitaram em tal aflição, que noites nem dias não posso folgar. Certo? Então, assim vocês podem comparar, né? Dessa vez eu fiz pronúncia medieval, depois a minha pronúncia atual e pronúncia galega atual. Então, acho que vocês já têm uma ideia de como soava a língua naquela época. Além disso aqui, a gente também poderia dar uma olhada na carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Na ortografia original, a gente pode dar aqui uma olhada. Pronto, aqui. Isso daqui foi escrito um pouco depois daquele outro material. Aqui é mais provável que a pronúncia do tse já não fosse mais tse, e sim se. E do z não era mais dze, mas sim z. Z. Ainda assim diferente, né, do som do S, que era um pouco mais chiado, C e Z em casa, entre vogais. Mas, então a gente pode usar essa pronúncia um pouco mais atualizada para ler um trecho daqui. Bora lá. Então aqui a gente teria o seguinte: Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que esse ora nesta nave gatzon achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como é o melhor poder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Então isso daqui seria esse trecho, né, se a gente fosse fazer a leitura com a pronúncia da época. Tá? Eu vou fazer a mesma leitura na minha pronúncia atual para fins de comparação. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta nave Gasson achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Bem, então isso daqui é a introdução, né, da carta de Pero Vaz de Caminha, para vocês terem uma ideia de como era a pronúncia da época. Depois disso, né, a pronúncia foi mudando gradualmente até se tornar a que a gente tem hoje em dia. Bem, espero que tenham achado interessante ouvir um pouco sobre a pronúncia antiga da nossa língua. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem com outras pessoas que poderiam gostar e deixe aí o seu gostei e se inscreva no canal também. Não se esqueçam de passar na página da Insider e de usarem o cupom Glossonauta15. Até mais, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.